Olá, amigos. Eu sou o Marcos Gomes, jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, Educação, Cidadania e os Direitos Civis no Brasil. Esse é o tema do novo episódio da série Mais que Igualdade, produzida pela Comissão de Igualdade Racial da chapa ABI Luta pela Democracia, com Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Discutir a melhoria da qualidade de ensino e a promoção de ações para a solução do problema é fundamental para a garantia desse direito em nosso país. Para falar sobre este assunto, convidamos o professor José Adão de Oliveira, educador social, ativista e escritor, especialista em migrações africanas pela Universidade Federal do ABC e graduado em gastronomia pelo Centro Universitário SENAC, onde foi aluno cotista. É fundador da iniciativa Projeto Brasil 2025. Integra também o Grupo de Trabalho e Educação da Rede Nossa São Paulo e é cofundador do Projetos Integrados de Desenvolvimento Sustentável e do Fórum de Sustentabilidade do Butantã, além de cofundador do Movimento Negro Unificado em 1978, do qual é representante no Fórum Municipal de Educação de São Paulo. Professor José Adão, obrigado por participar conosco dessa entrevista aqui no canal da chapa ABI Luta pela Democracia. Eu que agradeço o convite e será um enorme prazer interagir e estar compartilhando impressões nesse canal. Obrigado. Anuncio também a participação do Alex Oliveira. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, instituição em que se formou em jornalismo. Ele é empresário e ativista social. Eu tenho a honra de conversar com Alex, porque Alex também foi estagiário das rádios MEC e Nacional do Rio de Janeiro. Alex seguiu, continua na universidade estudando, mas eu tenho uma tristeza, Alex, porque o rádio perdeu uma voz linda. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marcos, a todos os outros convidados. Falo aqui diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, cidade onde eu sou natal, né? Mas logo, logo estou aí em terras cariocas, onde eu escolhi para morar agora. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. E não abandone o rádio, Alex, por favor. Não, jamais. Você tem uma sonoridade na voz maravilhosa. E participando conosco também, a jornalista Pamela Dias, é formada pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, da turma de 2021, é repórter trainee nos jornais O Globo e Extra. Obrigado, Pamela, por ter vindo. É um prazer conhecê-la e fico muito satisfeito em saber que você se formou na UF, né? A UF fica em Niterói, na cidade onde eu nasci. Adoro falar isso. O prazer é todo meu, Marcos. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos. Eu sou paulista também, vim para Niterói, moro aqui agora, minha cidade do coração. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Opa, mais uma de rádio, hein? Eu não conhecia o timbre de voz da Pamela. Pamela, acho que você também não escapa, não, hein? Vamos fazer rádio. O rádio precisa de gente como vocês. Bom, e mais uma vez também anunciando a presença do amigo, parceiro e grande incentivador da realização desse programa, Luiz Paulo Lima, né, que é Cool Hunter, jornalista, produtor executivo e comunicador transmídia. Obrigado, Luiz. Vamos para um bom programa hoje, mais uma vez? Ótimo programa, ótimo programa. Eu estava lembrando aqui o seguinte, que se fala muito das cotas através de pesquisadores, professores e tal. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com os cotistas, né? Eles têm muita coisa para dizer para a gente, de contar de como é que foi sua trajetória, enfim, todas as questões inerentes à questão das cotas. Então, muito bem-vindos. Obrigado, Adão, por mais essa parceria. E vamos nessa, vamos fazer um bom programa hoje. Mas sem antes deixar de agradecer, né, a turma da AltV,
ao Luquete, ao Serginho, sempre nos bastidores, nos ajudando aqui para fazer esse programa maravilhoso. O resultado tem sido muito bom, tá, Serginho? As pessoas têm elogiado muito a qualidade do serviço e a gente torce para que possamos continuar trabalhando com vocês na UTV. Bom, a primeira pergunta que eu faço ao professor José Adão é um pouco do contexto, né? Eu peço para o professor José Adão analisar o contexto da educação no Brasil. Vamos colocar assim, professor, da década de 80 para cá, né? Eu queria que o senhor nos desse um panorama, né? Falasse do seu sentimento, da sua visão e das suas reflexões em torno desse contexto da educação no Brasil. Por favor. Da educação e a relação com a luta dos direitos civis no Brasil. Perfeito. Obrigado, Luiz. Bom, na década de 80, mas aí estou lembrando que antes de a gente conversar, aí estava falando do programa anterior, né, sobre a imprensa, aí datou lá de 1808, né? E então, 1808, a vinda da família real, né, para o Brasil, inaugura, né, a imprensa real, a Casa da Moeda e várias questões de governo, né, se colocam e tal. E desde esse momento já tem, digamos, uma definição mais ou menos de país e assim por diante, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem uma certa... qual a visão de país? Para quem? Né? Qual a composição? Né? Então, vai se dando, digamos, um certo espelhamento, uma certa cópia, né, daquilo que se vivia na Europa, né? E aí se dá um processo de apropriação, por um lado, e de exclusão, por outro, né? E aí, por exemplo, aqui ele se coloca de educação, a referência, nem é aqui, a referência é Lisboa, a referência é a França, né? É Londres, né? Aí tem lá os tratados lá de comércio 1810 com a Inglaterra, tudo. E então tudo isso vai afunilando, né? Brasil com a metrópole, né? E aí vem essa, digamos, proibição, né? Na verdade, várias leis sequenciais, né? Em que a população negra, né? E indígena, né? Já é, digamos, excluída disso, né? Vem a questão da independência, não, da independência com a escravidão, né? Independência com a língua estrangeira e não língua indígena, né? Aí depois o processo vai evoluindo, a questão da pressão inglesa, né? Em relação à escravização por término, e aquele faz de conta para inglês ver e tal. Então, são várias tecnologias que se dão no sentido da aparência, né? E um dado importante é que quando o país se constituiu no sonho de república, 4 a 5 anos antes já houve leis, né, em que passou-se a ter direito a voto quem era proprietário, né, de terras, né, e também, por um lado, e por outro lado, proibiu-se o voto às pessoas analfabetas, né? Mas como isso não bastasse, houve várias ações de exclusão da alfabetização de pessoas negras e ex-escravizados, né? E isso só vai modificar com a Constituição Federal de 1988. Então, nós temos aí mais de um século, né, de exclusão oficial, né, porque não se estimulava a escolarização. Na hora de exercer o direito à cidadania, era para pessoas que sabiam ler, né, e a maioria dos negros não sabiam ler.
e aqueles que sabiam estavam, no caso, na capital, no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, né, Salvador, Bahia, tal, mas em locais, capitais de referência. O interior somente é para aqueles de currais eleitorais, né? E então esse é um dado. E aí, com a Constituição Federal de 88, evolui-se, né, para um projeto de país, e aí tem a questão da competição internacional e que precisa de escolaridade, né? Aí, a partir de 95, 96, que começa a universalização da educação básica, né, que era até o ensino fundamental, né, o antigo ginásio e tal, enquanto o direito só a partir do ano depois do ano 2000 é que a educação fundamental passa a incluir também o ensino médio, né? Então nós temos, na verdade, mais de 100 anos de república sem ter educação universalizada Universal. enquanto direito, né? Como era nos Estados Unidos e tal. E só finalizando essa introdução, nesse período que nós temos a Frente Negra Brasileira, né? E temos o Teste Mental do Negro enquanto locus, né, organizado, pautando a educação para, digamos, um coletivo, né? E fora disso, coisas esporádicas, né, de outras pessoas, tudo negras, né? Mas do ponto de vista individual, né? Então, são mais de um século, né, sem de exclusão total, e a questão dessa reação, né, em termos de Frente Negra e do Teste Mental do Negro, tentar, né, se inserir nesse país por via da educação. Luiz, eu passo a palavra para você. Tá bom. Tem uma pergunta para o Adão, mas eu vou também nos meninos, tá? Desculpe falar de meninos, porque é tão importante a presença de vocês aqui, vocês não têm noção. É muito importante, cara, é muito importante. Mas é o seguinte, Adão, eu queria que você falasse depois um pouquinho sobre o que foi a Frente Negra no aspecto o papel da educação e o que significou a Frente Negra Brasileira, né, nesse período, né, que você citou. E para o Alex e para a Pamela, eu queria que... Vamos começar do começo mesmo, sabe? É o seguinte, como é que foi a vida de vocês antes da universidade? Quer dizer, qual eram os planos que vocês tinham para a vida de vocês, olhando a universidade como uma porta, talvez, de inclusão, uma porta de dar sequência aos sonhos de vocês, né? Então, eu queria que começasse por aí. Eu acho que seria só para a gente entender, porque a gente está falando aqui de quem vivenciou a questão das cotas, né? E a gente sabe que não é brincadeira, porque as cotas, por incrível, foram introduzidas no Brasil, as cotas existem desde os anos 30, na Índia. Todo mundo fala que as cotas têm a ver com o Brasil, com os Estados Unidos, porque lá... Não, a Índia, em 1930 até 1949, eles desenvolveram um projeto de cotas, né? Depois, o Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, todos adotaram algum tipo de sistema de cotas, né, inclusivas. Então, eu queria começar do começo e vocês sintam à vontade para falar aí o que vocês acham. A opinião de vocês sobre cotas. Vamos começar pela Pamela, porque o Alex é um cavaleiro, né? Com certeza. Perfeito. Então, eu tenho a minha trajetória nas cotas, ela vem desde o ensino médio, né? Quando eu consegui ingressar no ensino técnico, em ETEC, lá em São Paulo, através do sistema de cotas. Então, tanto cotas raciais quanto de escola pública e também de renda, né? Então, eu acredito que esse combo, assim, é muito importante para a juventude que sonha em ingressar, porque é um espaço onde a gente sonha em estar, né? Eu
por exemplo, eu sou a primeira da minha família a ingressar numa universidade pública, então é um sonho muito grande de você ter essa oportunidade, né, de estar em uma universidade que vai te formar com referência, como uma boa profissional, e você saber que você vai, apesar de toda a defasagem que você teve no ensino médio, igual, por exemplo, eu enfrentei greve escolar, né? Não consegui fazer um cursinho preparatório. Na verdade, eu consegui, inclusive, também, eu fiz um cursinho popular na USP, também através das cotas. Então, as cotas, ela está presente, assim, na minha vida em todo momento, assim, nessa trajetória de alcançar a universidade, né? E eu até costumo brincar, assim, que eu passei pela UF por um milagre, assim, porque consegui, através das 3 cotas de renda, escola pública e também racial, né? Passar em terceiro lugar de 3 vagas. São pouquíssimas vagas, mas ainda que poucas, elas dão oportunidade de 3 pessoas que não tiveram acesso igualitário, né, à educação no Brasil, a realizar o sonho de ingressar numa universidade concorrida, uma universidade de qualidade, então, ensino público que vai te formar enquanto uma profissional de excelência, né, como eu falei. Então, assim, a minha cota, ela caminha ao meu lado todo o tempo nessa trajetória rumo à universidade, e eu só tenho, assim, que eu não, como a gente fala, né, cota não é esmola, não é uma coisa que a gente tem a necessidade, assim, de eu vou dar essa chance, ou fazer com que ele passe de forma mais facilitada. Não é isso, é de fato uma equiparação, né, em relação a todas as defasagens que a gente tem em relação ao longo da vida. E é isso. Não, legal. É um direito constitucional, né? 2014, é isso? 2014, aprovado pelo STF por unanimidade. Então, é uma conquista importante, fundamental. Vamos lá, vamos ver o que o Alex... 2012, né, Alex? 2012, agora 2022 são 10 anos, né, da lei de cotas, e aí essa revisão deve ser feita agora. Mas nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, porque antes o Alex vai responder a pergunta do Luiz Paulo. Bom, gente, boa noite. Sou Alex, jornalista, cotista também do programa de pós-graduação em Mídia Cotidiano, né? Estou fazendo meu mestrado, mas acho que é preciso a gente fazer uma crítica, né, e evidenciar quem é a mídia brasileira e o que ela realmente representa na sociedade, até para a gente conseguir chegar no, de fato, porquê das cotas, né? Mesmo a comunicação sendo um direito garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal, o que a gente vê é que a população brasileira carece de veículos midiáticos que representam, de fato, seu cotidiano. Né? O Brasil, né, como muitos sabem, é formado por um oligopólio midiático, né, que dominam as outorgas de rádio e televisão e o direito à comunicação. O que é o oligopólio midiático? O oligopólio midiático é a concentração de mídia nas mãos de poucas famílias. E, infelizmente, a gente não vê, né, a diversidade da população brasileira, nem na programação das emissoras e nem em quem está fazendo o dia a dia desses veículos de comunicação. O que existe no Brasil, né, infelizmente, é uma ausência da população em sua programação e a falta de um conteúdo, né, com viés social, educativo e crítico. Mas por que essa ausência existe? Vamos lá. Bom, a cobertura midiática, né, na minha visão, ela não interciona raça, classe, desigualdade social, justamente porque há a concentração racial da mídia brasileira. Um dado que comprova isso, gente, é a quantidade de jornalistas negros, né, presentes nas redações brasileiras, que é quase 3 vezes menor do que a quantidade de profissionais declarados brancos. Esses dados, né, de uma pesquisa realizada pelo Perfil Racial da imprensa brasileira do ano passado, de 2021, que aponta que apenas 20% dos jornalistas presentes nas redações são negros. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente vai ter uma mídia igual, uma mídia
que representa a sociedade brasileira, né, se ela não é feita por uma pluralidade de profissionais. Aonde estão esses profissionais? Né? Sem dúvida nenhuma, a maior desigualdade que existe no Brasil, um dos reflexos de desigualdade no Brasil é a educação, que vai desde os índices sociais aos índices raciais, de gênero, até a diversidade presente no seu corpo docente, né? No recorte racial, vemos que, embora 52% da população se declara parda e negra, apenas 32% da população brasileira possui ensino superior completo no Brasil. Esses dados são do INEP de 2017. Na pós-graduação, onde eu sou mestrando, faço mestrado, esse número é ainda menor. Dados de 2015 do IBGE apontam que 28% dos estudantes de mestrado e doutorado são pretos e pardos. Só daí por esses dados, a gente já começa a imaginar como que é a academia brasileira, né, principalmente no âmbito da pós-graduação, onde se formam os futuros profissionais, né, os futuros discentes, enfim. No mestrado e doutorado, onde esses números são ainda mais desiguais do que os brancos, né, as universidades, as públicas, elas vêm adotando sistemas de cota para o ingresso, né, desses estudantes no curso de pós-graduação, com o intuito de diminuir a diferença existente na academia. Eu, como aluno cotista de pós-graduação, posso afirmar para vocês que, para mim, sempre foi um sonho impossível de estar sentado numa cadeira de mestrado, de ter essa possibilidade. Por quê? Grande parte da academia é só a gente olhar quantos professores negros vocês tiveram durante a graduação. Só por esse fato a gente já começa a imaginar como que é a academia brasileira. E a ação racial, meus caros, nada é mais menos que uma reparação financeira necessária para a comunidade preta que trabalhou pelo menos 3 séculos nesse país, em regime escravocrata, sem receber nenhum pagamento por esses serviços prestados. Na minha visão, essa política de cotas, né, irá facilitar para que a universidade seja mais diversificada de pessoas, né? Antigamente, quando eu entrei na universidade, o número de negros era muito, muito menor do que a gente se vê nos dias de hoje. E o que se espera desses programas, dessas cotas de pós-graduação, de graduação, é que a universidade seja mais plural. E não só plural, né, mas também que torna-se uma referência no combate ao sistema racista, e que vai em contramão aí dessa estrutura excludente na sociedade. Por enquanto é isso. Perfeito. O Alex deixou algumas pistas, assim como a Pamela também, e nós vamos atrás dessas pistas na segunda rodada de perguntas que nós vamos fazer para vocês. Mas o Luiz Paulo tinha antecipado uma pergunta para o professor José Adão. É só para você refazer a pergunta, Luiz, o professor Adão, porque tem gente que não pegou a pergunta no início, aí você pode refazer a pergunta e o professor José Adão responde. Só lembrando que nós estamos aqui no programa... Só lembrando, Luiz, nós estamos aqui no programa da Comissão de Igualdade Racial do Movimento ABI Luta pela Democracia, né? Nós estamos apoiando a chapa Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. Está com você, Luiz Paulo. Tá. Adão, eu só queria... Você fez uma linha do tempo e citou a Frente Negra Brasileira. Você poderia falar um pouquinho sobre o que significou a Frente Negra Brasileira com relação à educação? Então, na fala do Alex, ele está falando questão da cota, da exclusão, tal, assim por diante. E a gente vê que tem a questão do acesso à educação, né, o acesso a uma formação, mas tem o terceiro, quarto passo, né, que é o exercer a profissão para a qual foi formado, né? E aí a questão, digamos, de uma consciência, digamos, de cidadania, né, que tinha que ser uma coisa universalizada para toda a sociedade, inclusive as empresas, né? Então, muitas vezes, a pessoa se forma, tem um diploma, mas não exerce a profissão porque não consegue o emprego na área que foi formada, né? E muitas vezes nem consegue emprego no nível de graduação universitária. E isso 2021, 22 e tal. Se assim é hoje, imagina quando da fundação da Frente Negra Brasileira,
né, que era num contexto muito adverso, onde somente em 1930 é que, na Revolução lá que empoderou o Getúlio Vargas, né, houve a lei dos 2/3, né, onde a empresa ela tinha que ter 2/3 de nacionais, né, e 1/3 de estrangeiro. Então, como não podia falar que aquela pessoa negra não era brasileira, porque ela nasceu aqui, né, então abriu-se um leque enorme, né, para os postos de trabalho. E aí, logicamente, que era necessário ter uma qualificação melhor, né, para esses postos de trabalho. É nesse período também que se dá a ampliação da malha ferroviária, né, onde muitos trabalhos, né, digamos, mais braçais de assentamento daqueles trilhos foram feitos por pessoas negras, né, mas elas Em não São poderiam Paulo, ser né? contratadas em São Paulo. Não poderiam ser contratadas se não houvesse aquela lei de Getúlio para colocar a questão dos 2/3. Então, essa maior abertura para a imperialidade estimulou para que o trabalho da Frente Negra de educação, de preparo, né, tivesse uma importância muito grande, porque, além da escolarização, tinha curso também de formação, né, em relação ao empregado doméstico, em relação a outros tipos de trabalho, onde a pessoa ia com aquela formação e se colocava perante aquelas empresas, né? Então, a outra questão também do papel importante da Frente Negra foi a questão da sociabilidade, né, onde tinha as campanhas, tinha os bailes, né, então tinha aquelas relações sociais, né, que fora dali não eram, digamos, possíveis, né? E aí, para se vestir bem, para ir num baile e tal, se apresentar, né, era necessário ter uma certa postura, né? E isso, aliado a uma escolaridade, era um fator importante, né? Então, assim, e a Frente Negra, quem levava esses trabalhos mais sociais eram as mulheres, né? Então, além da empregabilidade, além da escolaridade, a Frente Negra Brasileira também teve o papel também de dar, digamos, destaque, né, ao trabalho feminino. Embora você vê que o voto, né, só em 1932, né, e ainda a gente sofria aquele negócio da mulher não poder estudar porque ia fazer cartinha para namorado e tal, né? Mas se a Frente Negra, e você vê pelas fotos, tem muitas mulheres estudando, né? Então, a gente vê que o papel que ela teve foi muito interessante. Infelizmente, com o fechamento em 1937, todo esse projeto é parado, porque, junto com o fechamento, há uma certa perseguição política no geral, e a Frente Negra, imediatamente, acabou sendo vítima disso também, né? Junto com a Frente, um pouquinho depois, né, vem lá o Teto Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, com Abdias, onde as salas de aula de educação também foram muito importantes, né? Então, a gente vê, digamos, iniciativas por parte das pessoas negras, mas não tendo nenhum apoio do Estado brasileiro, né? E aí o que caracteriza que é uma exclusão, né? E aí, por exemplo, tem muitas ações a nível do Rio de Janeiro com que é SEAD em relação ao samba, a questão da capoeira, que vai, aos pouquinhos, a cultura negra ela vai interagindo na capital, na federal, que era o Rio de Janeiro, né? Mas não significa que em outras capitais, a nível de Minas e outros estados, isso tenha se dado, no sentido coletivo, né? A gente vai ver no decorrer da história pensar uma pessoa ou outra na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? Poucas famílias, né? Que aí tem uma pessoa, da Antonieta de Barros. Mas quantas mulheres negras tinha no Paraná? E surgiu uma, né? Aqui em São Paulo, você vê que na imprensa tem
teve um trabalho de um pesquisador falando do time São Geraldo, né, que era o orgulho da raça, né? E aí tem o Jornal da Frente Negra Brasileira cobrindo os jogos do São Geraldo, né? Então, aí a imprensa negra, junto com a Frente Negra Brasileira, junto com essas iniciativas, né, ela faz uma argamassa, né, a nível social de pesquisa, de registro dos eventos, de distribuição dessa informação no meio social, e isso serve de estímulo, né, para que as pessoas queiram estudar, queiram se colocar socialmente, né? Então, os golpes que foi dado contra a Frente Negra e também contra a imprensa ocasionaram atrasos sociais relevantes, né? E aí você vê, digamos, 50, 51, você vê os trabalhos do Abdi, do Contexto Militar Brasileiro. Não podemos esquecer de Solano Trindade, né? Edson Carneiro, né? Também no trabalho no nível de teatro, né? Desse empoderamento, né? Mas ainda são iniciativas digamos, ou de pessoas de grupos, e nunca são políticas de Estado, políticas de governo, né? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para a Pamela, porque a Pamela, na primeira passagem dela por aqui, trazendo desde o início, né, como é que ela, a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade pública, enfim, com muito esforço também, né, porque teve que passar pelo cursinho da USP, entendeu? Teve que se dedicar muito, porque não é fácil. A partir daí, Pamela, eu queria que você falasse um pouco do seu estímulo, né, para continuar indo em busca do conhecimento, né? Parece que essa é uma coisa que fica, entre aspas, muito bem impregnada e a gente não consegue parar mais. Eu queria que você falasse dos projetos daqui para frente. Você diz assim, meus projetos pessoais, profissionais daqui para frente, ou toda a trajetória que eu fiz para conseguir... Pamela, está picotando um pouquinho. Você está picotando um pouquinho. Eu não sei se você chegar um pouquinho mais perto do microfone, facilita. Muito bem. Espera aí, vamos ver aqui. Picotou um pouquinho. Vamos ver se a sua conexão melhora. Travou, mas voltou. Agora eu estou te ouvindo. A gente está te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Voltou? Não, eu queria mais continuar conhecendo um pouco do ponto de vista acadêmico também, entendeu? Porque acho que a Pamela agora caiu, né? Acho que ela... Deixa eu ver aqui. Acho que agora ela... Não, ela ainda está aqui. Deixa a Pamela se acertar. Então, eu vou dirigir uma pergunta para o Alex, em cima também... Vamos ver, Pamela, acho que agora. voltou. Oi, Hoje Pamela. está difícil, pessoal. E eu estou do lado do roteador. Não tem nem É o que fazer. chuva, Pamela. Pamela, não tem nada difícil para a gente. Entendeu? Não tem. Vamos não lá. Tem. Desculpa. Entendeu? Para a gente não Imagina. tem nada difícil. A gente desenrola, não tem problema nenhum. Então, só para saber como é que você pretende continuar a sua carreira e levar os seus estudos adiante, porque eu acho que agora também não dá para parar mais, né, Pamela? Você vai ter que realmente... porque você já subiu muitos degraus, né? E para continuar subindo, o que você pretende continuar fazendo? Esse é o sentido da minha pergunta, principalmente pensando na academia, nos estudos, né? No conhecimento. Uhum. Bom, justamente também, assim como o Alex, eu pretendo, né, fazer um mestrado, uma pós-graduação. Eu estou nesse processo ainda, pensando o que eu quero estudar, né, afunilando o meu campo de conhecimento para ver o que eu gosto de pesquisar mesmo, porque o mestrado é muito isso, né, você levar a sua bagagem enquanto estudante da graduação, mas também a sua bagagem profissional. E eu com certeza vou tentar, né, usar o sistema de cotas como o Alex, porque o mestrado, ele também
é um espaço pouco preparado para a gente, né? Por exemplo, cobra um nível de inglês que muitas vezes não temos, cobra alguns pré-requisitos que é muito difícil uma pessoa que não teve acesso conseguir, né? Então, assim, nesse processo, o processo de cotas, o sistema de cotas é essencial, então pretendo iniciar ainda esse ano o processo da entrada no mestrado, né? Pensar direitinho nessa linha de pesquisa que eu pretendo fazer, mas fora isso também eu continuo fazendo parte de pesquisa da própria UF, por fora, a questão é muito relacionada à educação e universidade pública, que é uma área que eu gosto muito justamente por ter saído de São Paulo, vindo para Niterói, toda a minha estadia aqui em Niterói se deu, inclusive, também ao sistema de bolsas, né, que está muito atrelado também às cotas, a questão da renda, enfim. Eu consegui me manter aqui praticamente nos 2 primeiros anos por conta das bolsas estudantis, então é uma área que eu gosto muito de abordar, que eu sempre tento trazer para o meu trabalho, né, em reportagens, enfim, sempre que tem uma pauta mais sobre educação, eu tento pautar essa questão das cotas, né, dessa desigualdade mesmo, e essa busca por equidade que a gente caminha para conquistar. E é mais ou menos isso, assim, eu estou ainda no planejamento, acabei de me formar, mas já pensando em continuar, porque realmente não dá para parar. O jornalismo é uma área, então, é uma área que a gente precisa, querendo ou não, continuar ali se aperfeiçoando, encontrando um nicho para também continuar levando as nossas pautas, né? Porque é essencial, assim. Eu acho que eu carrego muito comigo essa missão também de pautar muito a negritude, movimentos sociais, negros, enfim, no jornal, porque eu acho que também é um objeto de transformação, né? Então, essa é a minha missão, assim, daqui para frente que eu tenho. Que bom. Que bom. Deixa eu complementar, então, uma segunda pergunta para o Alex, Luiz, por favor, porque o Alex me deu uma pista na primeira resposta dele, e eu acho super importante aprofundar um tema da democratização dos meios de comunicação, porque isso também passa por mais oportunidades de trabalho do ponto de vista da produção regional, né, que essa democratização vai possibilitar. Isso, inclusive, é uma premissa, né, do que defendemos aqui na ADI. Né? Nós sabemos que o capítulo da Constituição, que trata dos meios de comunicação, né, criou lá o sistema público, o privado, né, e o estatal, né, o público, estatal e o privado, mas esse sistema só funciona numa mão, só tem um privado. Né? O estatal, a EBC, virou o que é hoje, né? Uma empresa pública, não uma empresa pública, mas uma empresa do governo, né? Que só divulga o que o governo quer, só as ações do governo, enquanto que ela foi criada para divulgar as ações da cidadania, né? Que seria um canal para a cidadania. Alex, como é que você observa esse fato? Porque não é de hoje que essa luta persiste no Brasil, né? Como é que você avalia a possibilidade de uma mudança nesse quadro? Por onde começar? Nós, na ABI, estamos lutando para mudar isso, tá certo? Mas nós somos poucos, né? Nós precisamos de mais gente, né? E sensibilizar corações e mentes. Bom, Marcos, só para falar um pouquinho, eu não abandonei o rádio, eu preciso atualmente de rádio comunitária, democratização da mídia e políticas de comunicação. Legal. É o que me interessa, tanto é que eu estagiei na EBC, enfim, comunicação pública. Eu acredito que, olha, não só desse governo, mas de todos os governos, desde a democratização da mídia, todos faltaram com a democratização, com a regulamentação das áreas comunitárias, com as TVs comunitárias. O que a gente vê especificamente nesse governo é uma aparelhagem totalmente das televisões públicas. O que eu faço, né, como pesquisador, como ativista social, como alguém que preza pelo direito de se comunicar, trabalhar com os meios que eu tenho nas minhas mãos. Então, acredito que nós somos jornalistas, a Pamela, por exemplo, maravilhosa, trabalhando no jornal aí de grande circulação, está fazendo o seu papel. Acredito que
é o que resta para a gente nesse momento, né, de final de governo, na luta pela democratização da mídia, porque se a gente for esperar pelos governos, meu amigo, desde o Sarney, né, nada. Não é uma crítica especificamente ao Bolsonaro, uma crítica que se abrange a todos os governadores, né? É isso. Não, você pontuou bem, porque todo mundo negligenciou, né? Você pontuou bem, sim. Todo mundo negligenciou. Aqui a gente não vai passar pano, não, né? Como vocês costumam dizer atualmente. Eu aprendo muito com você. Aqui ninguém vai passar pano. E houve realmente, né, um descaso, né? Começou, mas depois abandonou, não foi, não avançou, não quis enfrentar, não quis bater de frente. E aí nós chegamos nessa realidade. Deu no que deu, né? Deu no que deu, né? O golpe aconteceu. Isso, deu no que deu. E perdeu justamente a comunicação. Perdeu ali também, muito perdeu ali. Luiz Paulo, mais uma pergunta com você aí. Está contigo. Tá, fazer uma perguntinha para o Adão. Adão, vamos trazer um pouco para cá, né? Onde a gente já falou nesses últimos programas sobre a imprensa negra, como ela foi importante, como ela significou, né, dentro dessa trajetória. Então, o que a gente está vivenciando hoje são as novas tecnologias, né, essas novas plataformas de hackear o sistema de alguma maneira, né, de que, lógico, é importante se trabalhar numa grande imprensa, porque é um aprendizado também, é fundamental, eu acho que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente está se deparando para novas formas de se comunicar, né? A Pamela falou da importância de uma língua, do inglês, que a gente tem que estar sempre correndo, porque é necessário. Agora, ao mesmo tempo, as tecnologias elas estão permitindo, de alguma maneira, a gente hackear esse sistema. Quer dizer, hoje a gente consegue, por essas várias iniciativas, assim, dos territórios periféricos, das mulheres, principalmente, atingir, circular essas informações. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: lógico que é importante olhar para um grande grupo de comunicação, porque quem passou por esses grupos sabe quanto é importante. É um aprendizado também fundamental para a vida profissional e tal. Mas como é que vocês olham o futuro de vocês? Quer dizer, por onde esses indicadores estão se tornando importantes para vocês decidirem, olha, eu quero seguir por aqui, eu quero seguir por ali, ou a gente tem que ir indo conforme as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo? Quem é que vai responder? É o Adão, né? Olha, Luiz Paulo, eu dialogo um pouco com a fala do Alex, no seguinte sentido da democratização da mídia, né? Democratização da comunicação. Para que serve a comunicação? Né? Para comunicar o quê? Para quem? Né? Então, a gente vê que hoje em dia, mesmo aqui em São Paulo, a partir do governo 2016, 17, né, com o antigo prefeito Dória, o Diário Oficial tornou-se digital, né? Tornou-se digital, passou não mais imprimir o Diário Oficial, né? Agora, num país onde 65% a 70% dos cidadãos são analfabetos funcionais, quer dizer, lê e não entende o que lê, né? Faz conta e não sabe fazer conta de matemática, faz esses carnês pagando 3, 4 vezes um bem, né? E então tem-se um avanço grande, né, em relação às novas tecnologias num país que ainda está saindo do século XIX, né? Porque a educação não foi universalizada. Né? A universalização começou em 95, 96, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases.
e mesmo assim ela é constantemente, digamos, atacada porque não tem uma punição, né? Não tem uma lei de responsabilidade educacional que puna o gestor público, né, por não cumprir um plano de educação. Aliás, o primeiro plano nacional de educação é de 2001, que foi de cima para baixo, mas nesse plano colocava que deveria ser feito planos estaduais e municipais alinhados com o plano nacional, né? O primeiro plano nacional municipal que foi feito de educação foi aqui em São Paulo, 2015, alinhado com o Segundo Nacional de 2014. E aí veio o Plano Estadual 2016, mas os demais municípios, muitos fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, de planos feitos por empresas, né? Então, não foram planos democráticos, feitos conversando com o povo e colocando de baixo para cima, né? E tanto é que nem em salas de aula os estudantes negros, meninas e meninos indígenas, né, eles não se veem, né, no livro didático, nas imagens da parede da escola, né? Então teve que ter a lei 10.639 de 2003, né, a 11.645 de 2008, a 11.645 fala da cultura indígena, né? E a 2003 fala da cultura africana e dos afro-brasileiros no Brasil, para que houvesse elementos, né, visuais, a história real, né, desde a creche até a universidade. O que a gente vê? Né? Um ataque constante, né, racista, né, pela não implementação, né? E quando é uma lei federal, a lei é para se cumprir, né? Nenhuma pessoa pode fazer alguma coisa e dizer, eu não sabia. Olha, está lá na Constituição Federal, está lá no Diário Oficial, você não pode alegar que você fez essa infração porque ninguém te falou que era proibido, né? A mesma coisa é 10.639, 11.645. Tem que ser implementado. Então, se nós ainda estamos brigando para sermos sujeitos verdadeiros, né, em sala de aula, né, quanto mais para ser sujeitos na rua, perante os nossos direitos, né? Então, o futuro ele vai perpassar pela educação de qualidade, né? Por isso, aqui em São Paulo, no Plano Municipal de Educação, nós colocamos, né, as duas leis, 10.639 e 11.645, na meta 3 do PME. E a meta 3 fala da qualidade da educação. Aí fala dos equipamentos, são mais de 30 estratégias, que falam dos conteúdos e dos equipamentos públicos, né? Porque uma educação sem ter o espelho das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas brancas, asiáticas, de todos os bolivianos, de quem está na sala de aula. Assim, o professor tem que olhar o aluno, né, e interagir com ele, né, ensinar, ao mesmo tempo aprender com ele. Aí a gente volta a Paulo Freire, lá atrás, quando ele começou, lá em Angico, né, onde o olhar, né, vendo que aquelas pessoas interagiam com a construção, então um tijolinho e tal. Mas o que é o Paulo Freire 2022? É a questão do digital. Então, aquela educação paulo freireana hoje perpassa pela questão da tecnologia, né? Então, o que é o letramento digital hoje em dia, né? Porque senão esse analfabetismo funcional ele vai continuar, mesmo que o Brasil esteja, digamos, para chegar à Lua ou a Marte, sem que haja essa visão de sujeito, né, olho no olho, desde baixo até em cima, isso não se resolve, né? Então, o futuro continua ainda na universalização da educação de qualidade. E fechando, por exemplo, a OCDE coloca, antes da OCDE, um diploma universitário multiplica a renda familiar por 4 vezes. Então, o salário mínimo é quase uma semi-esmola, R$ 1.000 e poucos.
Deveria ser 4.500, segundo o DIEESE, mas é R$ 1.100. Então, um diploma universitário faz com que a pessoa de 1.100 ela passe a ganhar 3.000, 4.000, assim por diante. Né? Então, quando os dirigentes nacionais não investem na educação, na formação de qualidade técnica, universitária, né? Ele está achatando o nível salarial. E aí, na concorrência, hoje em dia, a economia está dolarizada. O salário está dolarizado para a gente comprar produtos a nível de dólar? Não. Né? Então, tem que se ter essa educação, porque a educação vai multiplicar a renda, e a outra questão, aí é a OCDE que afirma, se o Brasil investir em educação de qualidade, o nosso PIB ele é multiplicado de 4 a 7 vezes. 4 a 7 vezes o PIB. Então, significa que se aqui tivesse um pensamento capitalista, eles investiriam em educação de qualidade só para ficar mais rico. Mas estamos num patamar tão agudo de racismo, né, que as pessoas elas têm o prazer, né, digamos, ter ações contra o Estado brasileiro, contra a sociedade brasileira, no sentido de não investir na melhor qualidade de vida do povo por meio da educação, para manter os privilégios. Então, o privilégio branco é um crime de lesa pátria, né, nacional. Né? E, além da questão da OCDE colocando que a multiplicação do PIB de 4 a 7 vezes, aqui em São Paulo, quando a gente fez as audiências públicas, os estudos para elaborar o plano municipal, um especialista aqui da Faculdade de Educação da USP, o professor Rubens, fez uma comparação ao nível do tempo histórico. Então, para o Brasil alcançar a média PISA do G20, né, de 2011, serão necessários 5 planos de educação, 50 anos. Isso a gente colocou em 2014, quando estava discutindo em Brasília ainda o Plano Nacional, que tinha lá os 10% do PIB em educação. 10% lá com os royalties do petróleo e tal, assim por diante. O que as famílias abastadas brasileiras fizeram? Fizeram o golpe em 2016, alteraram o sistema do royalties do petróleo de partilha para a concessão, e aquilo que 75% dos royalties para a educação e 25% da saúde paralisou. Né? E ao invés de, agora, em 2022, estarmos investindo cerca de 8%, 9% em educação, como seria o previsto, em lei, né, estamos na faixa lá dos 5%, 6%. Né? Uhum. Então, essa mudança não se dá a toque de caixa. Então, tem que fazer aquilo que a Noruega fez, aquilo que a Coreia fez, aquilo que a China está fazendo. São 40, 50, 60 anos de investimento constante em educação pública e de qualidade, para se ter o mínimo, né, de patamar econômico, né, de projeção econômica. Eu acho que essa explanação do professor José Adão trouxe a realidade, né, do fato, né? E por que nós estamos nessa situação. Nós já estamos chegando na reta final do programa, temos mais 7 minutos, vamos prosseguir aqui, mas já encaminhando, né, para o encerramento e para a despedida de vocês. Eu queria começar com a Pamela, falando com a Pamela, agradecendo a sua presença, Pamela, e perguntando a você o seguinte, um tema que circula muito entre nós aqui na ABI, né? Precisamos trazer os jovens para a ABI, precisamos trazer os jovens para a ABI. Não, os jovens têm que vir para a ABI quando eles quiserem vir, né? Não tem essa assim de precisamos trazer os jovens. Quando eles se sentirem que chegou a hora de ir para a ABI, eles vão entrar na ABI. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão
institucional, né? Porque muito se critica o jovem por não participar de partido político, não participar de uma vida mais institucional. E eu queria colocar nisso também a ABI, né? Como é que você analisa essa participação do jovem hoje e as instituições? Está faltando o quê? E de que parte? É a instituição que não está sabendo dialogar com o jovem ou é o jovem que não quer mais saber está à procura de um outro tipo de organização mais digital, enfim, mais rápida, enfim. Queria que você comentasse um pouco isso também e deixar também as suas despedidas. Tá ótimo. Eu acho que tem um pouquinho dos dois, né? Eu acho que as instituições precisam instigar mais os jovens, mas eu também acho que fazer parte de instituições que pensam assim a negritude, que pautam essas questões mais sociais, é de fato ainda muito restrita a algumas bolhas, né? Eu acho que na minha experiência eu tive muito acesso, eu só tive, na verdade, acesso a essas pautas, mesmo sendo uma mulher negra na universidade. Então, algumas pessoas não têm justamente esse acesso, sabe? Muitos jovens ainda têm dificuldade de acessar esses lugares por falta de um letramento racial ou por falta de contatos, né, que o levem a pensar criticamente sobre determinados temas, né? Ou enfim, até mesmo que procurem, né, busquem na internet por esses assuntos. Então, acho que pode ter um pouquinho dessas duas coisas, assim, mas eu também percebo um movimento muito amplo de jovens procurando ingressar na política, né? Muitos jovens se especializando, enfim, em questões educacionais, poder promover uma educação antirracista, para poder colocar realmente mais pessoas negras em espaços de liderança, em espaços de transformação. Então, eu também não acho que a gente está muito alheio, sabe? Eu acho que a gente está ingressando aos poucos, conforme dá. Eu também acho que, assim, todo movimento que está indo aos poucos, né? Toda transformação para a gente é um caminho árduo, que a gente tem que percorrer e não desistir, enfim, e um puxando o outro. E eu agora percebo muito isso, sabe? Que tem esse movimento de um puxar o outro, tem se intensificado nos últimos anos. E eu acho que isso vai ser vai ser um fator de muita mudança no futuro. Uhum. Obrigado, Pamela. Seja bem-vindo e volte sempre aqui à ABI, tá bom? Com certeza, eu agradeço muito vocês a oportunidade. Me convidem mais vezes, quero muito continuar aqui com vocês e contem comigo. Legal. Luiz, eu vou deixar você com as últimas perguntas para o Alex e para o professor Adão. Tá contigo. Tá. Então vamos para o Alex. Alex, você citou em algum momento da sua fala que você é um empreendedor, né, nessa área das comunicações. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que está um pouco dentro daquela pergunta que eu fiz para o Adão. Quer dizer, como é que você enxerga esse futuro onde você tem as instituições privadas, você tem as públicas, mas você também tem as tecnologias que pode te levar para outros lugares, às vezes muito mais direto, mais importante. Eu queria que você comentasse um pouco do teu trabalho e esse momento da vida das comunicações no Brasil. Gente. Muito obrigado aí pelo convite, Luiz Paulo, Marcos Gomes, professor Adão, minha colega aí de faculdade, Pamela Dias. Bom, acredito que as tecnologias, Luiz, elas eram justamente para potencializar, né, e possibilitar que a mídia alternativa, né, pode e deve atuar na imprensa. Eu resolvi ir para a área do YouTube, para a área da tecnologia, justamente por não me enquadrar na mídia tradicional, na mídia comercial, e por ser uma possibilidade de renda de trabalho. Então, acredito que as novas tecnologias elas eram para ficar, justamente porque a mídia tradicional ela não representa de fato a sociedade, e nós que possuímos e que temos a possibilidade, né, e a visibilidade de ter a voz nas redes, devemos ocupar esse espaço. No mais é isso. Obrigado a todos.
Obrigado, Valeu, Alex. obrigado, Alex. E quando voltar ao Rio, não se esqueça de me convidar, né, para tomar aquele chopp ali na Cinelândia, ou então curtir ali o Bola Preta, né, em frente ao prédio da EBC, né? Tudo ali. Saudades do EBC, inclusive. Fica EBC, viu? Fica EBC. Estamos nessa campanha. Fica EBC. Pode deixar, Marcos. Valeu. Vai com você, Luiz, para a última pergunta. Então, Adão, Adão, eu acho que assim, eu queria que você comentasse um pouco, olhando tudo que você sabe sobre as lutas pelos direitos civis no Brasil, como é que isso tem que ser sucinto, mas eu sei, você se esforçou muito para falar nesse curto espaço de tempo, eu sei quanto é complicado, você sabe muito, é complicado a gente administrar essas informações. Mas, assim, como é que você está vendo a importância da luta pelos direitos civis hoje, a luta antirracista, né? Esses movimentos com relação à educação, com relação às comunicações? Queria que você comentasse isso de uma forma bem rápida, para a gente fechar bem esse projeto, esse trabalho de hoje. Tá. Ligo aqui, ó, o som. Ah, tá. Então, tem esse livro, né? Movimento Negro Unificado, a Resistência nas Ruas, né? Com a organização do Enio Braus, fotógrafo, Geronimo da Santos, né? E eu, em nome do Movimento Negro Unificado. Então, esse livro, ele sintetiza, digamos assim, a resistência, e tem desde artigos o Márcio Barbosa, falou um artigo sobre a Frente Negra Brasileira, tem um artigo da Silvia Mendonça pautando a revolta das chibatas, né? E aí tem a história a partir do MNU na década de 70 e fecha com a marcha das mulheres negras em Brasília em 2015, né? E o marco dele seria tipo 2018, nos 40 anos do MNU. Mas aqui, aí eu indago a pergunta que a Luísa Barros fez em 2012, né? Primeiro, ela indaga o seguinte: como que será a juventude negra em 2030? E em 2013, no lançamento do Estatuto da Igualdade Racial, a ministra Luísa Barros fala a questão do enfrentamento, né? E aí ela fala para aquele ministério e para os movimentos sociais ali presentes: se vocês estiverem pronto, que venham. Mas se não estiver pronto, não venha de jeito nenhum, né? E então, uma vez que hoje se tem um avanço, dialogando com a Nilma Lino Gomes, né, desse movimento negro educador do Brasil, então temos Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação, em ambos tem a 10.639, 11.645. Tem o Estatuto da Igualdade Racial. E agora temos aí Magazine Luiza, Nubank, Google, né, uma série de empresas, né, após George Floyd, se colocando como querendo ser empresas não racistas, né? Então, a sociedade brasileira, o mundo está mudando. E aí, fechando, as jovens Pamela, né, o Alex, né, vem nessa nova leva de militantes negras e negros, né, que está se apropriando do presente e já vislumbrando o futuro. E nesse futuro, o que eu vejo? Eu vejo aí o prêmio Jabuti, né, de 2021, na questão da inovação, que foi ganho pelo Islã interescolar, né, protagonizado pelo aqui da Zona Leste, o Islã da Vila Guilhermina. Então, eles pegaram várias experiências desse Islã interescolar, em que jovens de 12 anos, 13 anos, eles têm 3 minutos para dizer uma poesia. E meninas como a Pâmela têm uma metralhadora na língua que fala coisas assim que levaria um tempão para ele falar, mas eles em 3 minutos...
e dar aquela mensagem, né? Então, nesse Islã da Virgulemi, nesse Islã interescolar, é a juventude que chega com seus 12 anos, 13 anos, 15 anos, dialogando com a ABI jovem. Então, a ABI ela tem que rejuvenescer com essa molecadinha que está chegando agora, que está pautando o futuro. E aí, quando o Alex coloca do empreendedorismo dele na área da comunicação, aí eu dialogo com o site Alma Preta, a Mural Jornalismo, né, a Ponte Jornalismo, que é aqui de São Paulo, que cobre os eventos da periferia numa linguagem moderna. Né? Então, a meu ver, com meus cabelos brancos, está tudo aí, todas as soluções, está tudo em processo. Né? Então, o futuro será maravilhoso. Fascismo, racismo, são doenças, né? Nazismo, são doenças da alma humana que vão passar. E aquilo que é bom e justo, né, vai continuar porque simplesmente é bom e justo. Forte abraço e obrigado por ter me convidado. Que lindo. Obrigado. Eu acho que a gente somou perfeito, né? Essas três presenças aqui maravilhosas da Pamela, do Alex e do professor José Adão, tendo ao lado também o meu querido amigo Luiz Paulo. Né? Eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse programa vai sair com uma alma mais leve, vai ficar mais leve. Né? E nós trouxemos aqui reflexões importantes, mas, acima de tudo, trouxemos na palavra do professor Adão, na energia do Alex, na inteligência do Alex, né? E na capacidade da Pamela também de realizar os seus sonhos. Né? Trouxemos aqui muitas palavras de esperança, de alegria, né? E um sinal para que os que estão chegando dizer o seguinte: olha, os caminhos estão abertos, venham, né? Venham porque o mundo é de vocês, a ABI é de vocês. Não é isso, Luiz? Deixo você também com o seu encerramento. Não, é só isso, que nós aqui, ele fala muito que ele tem que passar o bastão, mas nós somos jovens há mais tempo, né? Só isso, só esse detalhe. Então, estamos juntos. Eu gostaria de agradecer muito a Pamela, o Alex e o Adão, tá? Por esse programa. Acho que vai ser bem legal. E nós temos outros projetos aí na frente que a gente gostaria muito de compartilhar com vocês. Certo. Agradecendo muito também. Obrigado. Agradecendo muito também a produtora Altivi, do Alberto Luchetti, que tem aqui nos bastidores o Serginho, sempre atencioso, né, com esse trabalho desenvolvido pela Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia, que apoia a chapa Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. O programa de hoje encerra-se aqui, nós encerramos esse programa agora e voltaremos na próxima semana com um novo tema, com um novo assunto importante para aprofundar, discutir e tentar acabar com esse racismo estrutural em nosso país. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.